Ou se morre como herói, ou vive-se o bastante para se tornar o vilão. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Pessoas que, por diversos motivos, acabam atingindo uma posição de destaque na história, tendem a escrever livros sobre suas vidas, tais como diários, manuais e biografias. Mesmo aqueles que não o fazem em vida, sempre há alguém que se disponibilize para realizar tal tarefa após a sua morte. Essas pessoas procuram explicar nesses livros o porquê de determinados atos, como conseguiram chegar ao poder, as suas perspectivas de futuro, dentre outros assuntos. Geralmente, os líderes políticos são os que mais possuem esses livros. Destaco abaixo 2 exemplos antes de fato, entrar daquele que é o alvo desse artigo. Talvez você já tenha ouvido falar do livro diário de Mao Tse-tung, o Livro Vermelho, onde o tirano comunista traça o futuro da hoje chamada República Popular da China. Mesmo com as intervenções posteriores de Deng Xiaoping, que propiciaram a abertura do país na economia globalizada e desvirtuaram parte das projeções da obra, ela ainda é cultuada e endeusada naquelas terras. Para Tse-tung, o problema é o capitalismo, a burguesia, o livre mercado e até mesmo a cultura ocidental. Graças ao intenso financiamento da KGB durante os meados do século XX, Ernesto Che Guevara também teve o seu sonho revolucionário arbitrário registrado em A Guerra de Guerrilhas e em Diários de Motocicleta. Para Che Guevara, o problema era o imperialismo norte-americano e o capitalismo que subjugava o povo. O que irei tratar agora é algo totalmente desconexo da nossa realidade e que pouquíssimos sequer ouviram falar. Trata-se do livro diário de um dos maiores tiranos do século XX, o ex-ditador líbio Muammar al-Gaddafi. Gaddafi comandou com as mãos de ferro a Líbia entre os anos de 1969 até 2011, e as histórias dos terríveis crimes cometidos contra o seu próprio povo reverberam até hoje. Escrito em 1975, o Livro Verde apresenta as perspectivas futuras que al-Gaddafi possuía para a Líbia, bem como para todo o mundo. Tudo gira em torno da chamada Terceira Teoria Universal, ao qual irei sucintamente descrever no final deste artigo. A figura de Gaddafi reside como sendo altamente contraditória. Em 2011, após a sua morte, o país foi totalmente tomado por incontáveis confrontos internos. Basicamente, o povo líbio possui vários dos seus pupilos lutando para ver quem irá comandar o país, onde a população local é a maior vítima de um jogo típico de pessoas que se acham no direito de impor as suas vontades perante os demais. Infelizmente, a estrutura coercitiva firmada por al-Gaddafi permanece enraizada na Líbia. Gaddafi tinha planos para criar uma moeda africana unificada similar ao euro e que, em teoria, iria combater o dólar, o que acabou por despertar um grande incômodo nos Estados Unidos. Se você quiser ampliar o seu panorama acerca desse tema, recomendo o vídeo aqui do canal intitulado Por que os americanos não saem do Oriente Médio? Mas então, por que o Livro Verde, apenas mais um livro de um ditador, merece ser discutido e comentado? A resposta é simples. O livro possui diversas passagens altamente libertárias. Assim como Tse-tung e Guevara culpavam o capitalismo por todos os males do mundo, Gaddafi acreditava que o que de fato deve ser, em sua essência, combatida é a democracia como nós a conhecemos. Obviamente que todas as críticas feitas à democracia por parte de Gaddafi visavam colocá-lo no posto de salvador da Líbia. No final das contas, ele é tão vil como os demais ditadores anteriormente elencados. Mas isso não muda o fato de que muitos tópicos presentes no livro são sim verídicos. Você pode achar os PDFs do Livro Verde facilmente na internet. Para Gaddafi, um sistema em que um vencedor se legitima com 51% dos votos é uma ditadura para os outros 49% que não concordam com a visão de mundo do vencedor. Tal sistema passa a ser uma imposição tirana, até porque se houver mais de 2 candidatos no primeiro turno, a soma dos votos de todos os derrotados provavelmente será maior do que a do vencedor, o que configura uma ditadura sob aparências democráticas. De acordo com Gaddafi, as assembleias parlamentares são totalmente antidemocráticas. A democracia é o poder do povo e não o poder dos substitutos. O simples ato de haver uma assembleia já denota o monopólio do poder desses indivíduos.
Ao repartir os eleitores em círculos eleitorais, um deputado passa a representar milhares de pessoas, mas isso em momento algum implica em afirmar que ele tem a capacidade de agir de acordo com as demandas de todos os seus eleitores. O interesse coletivo não existe, pois somente o indivíduo sabe do que ele precisa. Essas assembleias parlamentares servem apenas para usurpar o poder do povo, pois passam a ser a assembleia dos partidos e não dos eleitores. Os titulares representam apenas os seus partidos e os seus financiadores. As coligações partidárias são firmadas apenas para aprovar leis que beneficiam a elite que comanda o povo. Tudo para eles, nada para quem os elegeu. A essência do Estado é a ação para se manter no comando, até porque o próprio conceito de lei juspositivista já denota que tudo ocorre de acordo com o humor e os interesses daqueles que as criam. Para Gaddafi, os partidos servem apenas como máquinas ditatoriais contemporâneas de governar, refletindo falsas democracias forjadas em assembleias onde o povo não tem voz. Eles também não são democráticos com seus próprios membros, já que todos devem compactuar com a visão de mundo dos seus líderes, que almejam apenas impor as suas opiniões e ideologias para a sociedade. Na íntegra, Gaddafi afirma: o objetivo de um partido é o de alcançar o poder em nome da execução do seu próprio programa. Não é democraticamente admissível que um partido governe um povo inteiro, porque este é constituído por interesses, opiniões, temperamentos, ideologias ou origens diferentes. Os partidos afirmam que a subida deles, e apenas deles, ao poder representará a consolidação das vontades do povo. É justamente essa a base de toda ditadura, independentemente de quantos partidos existam naquele país. Já os derrotados nas eleições ditas democráticas tentam a todo custo sabotar as realizações e desacreditar os projetos em curso, mesmo aqueles que nitidamente acabaram sendo proveitosos para a sociedade. Até mesmo a arbitrariedade dos referendos é comentada por Gaddafi. Os que dizem sim ou não estão acorrentados a uma simplificação genérica do mundo. Por que nenhum dos dois lados possui o direito de explicar as razões que os levaram a escolher tal lado? E se a resposta for um meio termo? E quando o referendo vai contra os interesses do Estado, ele ainda assim é respeitado? Busque saber sobre o referendo de 2005 do Brasil e veja bem a resposta. Lentamente, no livro Libertário em Potencial, Gaddafi acabou rumando para a catástrofe da sua chamada Terceira Teoria Universal. Resumidamente, ele propõe a criação de uma quimera que mistura capitalismo, socialismo, democracia, ditadura, religião e até mesmo libertarianismo. Qual o resultado real na Líbia? Uma ditadura totalitária com um verdadeiro psicopata no poder, que cometeu todos os tipos de atrocidades por 4 décadas contra seu próprio povo. Não importa o que aconteça, sempre que alguém propõe a salvação de toda a humanidade a partir da sua visão de mundo, essa pessoa lentamente rumará para a concepção que apenas o seu ponto é válido e que os demais devem ser combatidos, ou, em casos mais extremos, eliminados. Somente em uma sociedade de leis privadas, onde não ocorra coação por parte do Estado e o PNA sempre seja respeitada, é que consegue garantir o mundo ideal para todos. Assim como proposto em A Ética da Liberdade de Murray Rothbard, a partir do momento em que ocorre um consentimento acerca do princípio básico de respeitar a propriedade privada alheia, tudo segue os seus trilhos de forma natural. Termino esse artigo com uma frase que resume bem a vida de Muammar al-Gaddafi: de boas intenções, o inferno já está cheio. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Copa Amarelo 54, revisado por Paulo Almeida e narrado por Luiz Edilé. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone de campainha. Até a próxima!